É incrível como Deus conduz nossa vida. Ele nos leva a lugares e a pessoas que acabam marcando toda a nossa história. Pessoas e lugares que carregamos conosco durante toda a nossa vida. Por eu ser filho de marinheiro, eu morei em diversos lugares e cidades e conheci muitas pessoas e vivi momentos que acabaram formando quem sou. Minhas experiências, conhecimento, enfim, fazem parte de mim agora. Com certeza Deus faz isso com todas as pessoas. Não necessariamente você vai morar em outros lugares, mas vai conhecer pessoas e ambientes que Deus vai colocar na sua frente para te abençoar ou para fazer com que você abençoe outras pessoas. Foi assim com o apóstolo Paulo e seus cooperadores. Na história que temos na Bíblia e que vimos também na mensagem que o pastor Paulo trouxe na última, nós vimos que eles tinham seus planos, mas Deus mudou. Levou eles a conhecer lugares e pessoas que fizeram parte de toda a história deles, que eles carregaram por toda a sua vida. E que principalmente o apóstolo Paulo carregou em seu coração as pessoas e coisas que aconteceram nesse episódio que nós vamos ver em seguida. Com certeza o apóstolo Paulo levou no seu coração e o que deu fruto a uma carta que ele envia para essa igreja tão amorosamente. 10 anos depois ele envia essa carta e envia essa carta à igreja que se estabeleceu nesse lugar, principalmente porque eles se disponibilizaram para Deus, ouviram a direção de Deus e se deixaram ser conduzidos por Ele. E em contato com as pessoas daquele local, eles influenciaram a vida delas pelo poder de Deus. Com certeza, não se arrependeram de terem seguido a direção de Deus. Mesmo tendo passado por dificuldades, eram gratos a Deus. Com certeza foram gratos a Deus por terem passados pelos lugares que passaram. Nós iniciamos a exposição do livro de Filipenses, tem alguns domingos, e temos a mensagem nesses domingos, e quinta-feira nós temos uma reflexão também em cima dessa mensagem, junto com o roteiro que enviamos. Nós vimos que a carta de Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que ele mesmo fundou, em Filipos, na região da Macedônia. E o início dessa igreja nós vimos que está relatado em Atos capítulo 16. Claramente, o Espírito Santo conduziu esses homens para essas oportunidades que eles deveriam agarrar. A palavra de Deus diz, em Atos capítulo 16, versículo 6 ao 10, nós vamos lendo conforme formos explanando o texto, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passem a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Antes de prosseguirmos, vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado porque encontramos nela fonte da nossa esperança, fonte da nossa alegria, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque ela é útil para a nossa vida, útil para nos ensinar, para nos educar no caminho da justiça e para nos tornar aptos, Senhor, a Te obedecer, Senhor, e a Te conhecer também, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida desses homens que a escreveram e que viveram ela, Senhor.
Nos ajude, Pai, a deixar também a nossa marca, Senhor, nas páginas do livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos também deixar o nosso legado e que será eterno, Senhor, porque tudo que fazemos para Ti é eterno, tem consequências eternas. Abençoa, Senhor, a reflexão, abençoa, Pai, a Tua palavra, que venha falar ao nosso coração. Não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo falando no coração de cada um, Senhor. Perdoe os nossos pecados e volte o nosso coração e a nossa mente, a nossa atenção para os Teus estatutos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como eu disse, claramente o Espírito Santo conduziu esses homens. Nós podemos ver no texto que nós lemos, tentaram ir para um lugar, não conseguiram, tentaram ir para outro, não conseguiram, e Deus foi afunilando eles de acordo com a vontade deles. Até que Deus, de acordo com a vontade dele, até que Deus dá um sonho para Paulo, uma visão, e ele se sente impelido a obedecer. Prontamente, o texto nos diz, imediatamente eles se preparam para partir para onde Deus os estava levando. Quando Deus nos conduz a levar outros a crerem em Jesus, nós somos tão abençoados quanto aqueles que o recebem. Nós vemos o quanto Paulo foi abençoado por ter obedecido à voz do Senhor. Ele era grato, ele chegava a dizer que eles são a coroa, a alegria da vida deles. Nós vemos isso na carta de Filipenses, o quanto essas pessoas que foram alcançadas por Jesus, através da vida deles, deram alegria a Ele. Por isso que o discipulado é levar pessoas a Jesus, caminhar com elas ensinando a Jesus, é também um ato em prol da nossa própria alegria. Alegria que nós podemos desfrutar aqui, mas que com certeza nós desfrutaremos ainda mais e melhor na eternidade, com esses filhos na fé que nós geramos. Portanto, a lição que quero compartilhar é que quando nos disponibilizamos para Deus, Ele age através de nós, transformando a vida das pessoas pelo poder que há em Jesus Cristo. Nesse episódio, podemos ver 3 ações de Deus na vida de 3 pessoas completamente diferentes. Vamos ver por todo o capítulo 16, se você puder lê-lo novamente, leia, e você vai ver como Deus agiu na vida de diferentes pessoas, usando o apóstolo Paulo e os seus cooperadores. E essas 3 ações de Deus na vida dessas 3 pessoas completamente diferentes, nós vamos ver agora. Primeiramente, queria ver com os irmãos que Deus abriu o coração de uma vendedora, Lídia. No versículo 14, nós vamos ver que uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Deus abriu o coração de uma vendedora Lídia. Paulo e seus cooperadores estavam procurando um lugar de oração onde os judeus costumavam se reunir. Essa era a praxe deles. Eles entravam num lugar e procuravam onde tinha judeus primeiramente para compartilhar do Evangelho com eles. Afinal, Jesus Cristo é o Messias que os judeus esperavam, mas que não é restrito aos judeus, mas para todos aqueles que creem, para todas as famílias da terra. E eles foram lá, contudo, havia poucos judeus nessa localidade e um número insuficiente de homens para formar uma sinagoga, como em outros lugares, em Jerusalém havia. O lugar onde eles se reuniam também era fora da cidade. Eles procuraram talvez saber com alguns habitantes daquele local e foram nesse local de oração. Chegando lá, eles se depararam com algumas mulheres, inclusive que se reuniam lá regularmente, inclusive Lídia, que era uma delas. E a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus. E quando diz isso, significa que era uma mulher que não era judeu de raça, de nascença, mas que ela tinha se convertido ao judaísmo, adorava o Deus dos judeus, né? Provavelmente, aquele lugar, como era uma província de Roma,
Então eles tinham seus costumes e práticas de adoração a outros deuses, enfim. E ela não. Ela se converteu ao Deus de Israel. E ela adorava esse Deus. Contudo, ela ainda precisava conhecer o Santo de Israel. Precisava conhecer Jesus Cristo, o Messias, que o povo de Israel esperava. E Paulo achou essa oportunidade para compartilhar com ela. Ela era muito provavelmente uma senhora solteira ou viúva, vendedora, como nós vimos, de púrpura da cidade de Tiatira. Então provavelmente ela tinha uma condição financeira mais razoável, também provavelmente tinha empregados em sua casa. E Paulo começou a falar com essas mulheres naquela reunião, falou com ela também, e falou do Evangelho para ela. Essa era a mensagem de Paulo e dos apóstolos. O Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz, eu não prego a mim mesmo, mas prego a Cristo crucificado. Jesus Cristo é a salvação. Ele pregou isso para elas. A Bíblia diz que Deus abriu o coração dela para entender, e ela creu e se converteu para Deus. Depois levou os apóstolos para sua casa, onde compartilharam também da palavra com os de sua casa, e todos creram e foram batizados. O fato de que é Deus quem abre o coração não significa que nós não temos a responsabilidade de crer. Não significa e não tira a responsabilidade de outros de pregarem o Evangelho, de anunciarem o Evangelho. Deus nos converte ao mesmo tempo em que nós nos convertemos a Ele. É como um trilho de um trem, com as duas linhas paralelas, a ação de Deus e a nossa responsabilidade. E nós sabemos que Deus quem abre o coração do entendimento, mas não tira a nossa responsabilidade de crer, de se arrepender, de confiar no Senhor. Era por isso que Paulo apelava à consciência das pessoas para crerem e depositarem sua fé em Jesus. A Bíblia também diz que Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus na face de Cristo. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. Mas o Espírito Santo é aquele que pode iluminar a mente para o crer, para que a pessoa realmente conheça Jesus. Paulo se disponibilizou para Deus. Ele planejava ir para a Ásia, também pregar o Evangelho. Depois para Betínia, também pregar o Evangelho, mas Jesus os impediu. Naquele momento específico, Jesus tinha um plano específico para ele, com pessoas específicas, para que ele pregasse o Evangelho. E ele foi a primeira igreja da Europa a surgir. Depois nós vemos que o apóstolo Pedro provavelmente também levou o Evangelho para os lugares onde Paulo não tinha ido. Mas naquele momento Deus conduziu Paulo para aquele lugar, para aquelas pessoas da Macedônia. Jesus os direcionou para a Macedônia. Eles se submeteram a Deus e aproveitaram a oportunidade. Foram procurar onde poderiam compartilhar de Jesus e compartilharam com essas mulheres. Eles foram ativos. Eles não esperaram as pessoas virem até ele, mas eles foram semear, foram transformar a realidade onde eles estavam, influenciar as pessoas, se disponibilizaram para Deus agir através deles. Deus transformou a vida da Lídia e de todos de sua casa, pelo poder de Jesus Cristo. A ação de Deus na vida da Lídia foi porque eles se disponibilizaram para que Deus pudesse usá-los como canal de bênção na vida das pessoas. Se nós pensarmos hoje em dia, é fácil acharmos vendedores. Nós temos vendas ao nosso redor. Muitas vezes nós somos clientes de uma loja, de uma empresa, e Deus nos colocou ali com aquelas pessoas para compartilhar de Jesus com eles. Não se engane. As pessoas que estão na nossa volta são alvos da graça do Senhor. Nós estamos por um propósito em determinado local e com determinadas pessoas, que era para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus, nós somos testemunhas e cremos que Ele dirige os nossos passos. Nós fazemos planos, mas a resposta final vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Tudo para a glória dEle, para o bem do seu povo. Pensando ainda em hoje,
Ainda mais que estamos numa crise mundial, empresas falindo, uma pandemia, né? Pessoas tendo dificuldades financeiras, está tudo muito difícil. Mas nós podemos levar o consolo a essas pessoas e falarmos daquele que é dono do ouro e da prata, daquele que cuida dos passarinhos e dos lírios do campo, e diz para nós: não andem ansiosos. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Que diante de nós nos preocuparmos só com nossas vestimentas e nosso pão, sendo que a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. O coração de Lídia foi a primeira porta para o Evangelho entrar na Europa. Jesus entrou na Europa passando pelo coração de Lídia, assim como dos outros que se converteram depois dela. O coração, talvez, daquela pessoa que você conhece, que não conhece Jesus, pode ser a porta de entrada para que muitas outras pessoas venham a ter um encontro com Jesus, venham a crer em Jesus. Seja seus vizinhos, seus conhecidos, seus amigos. Talvez o coração daquela pessoa que você ganhar para Jesus possa ser a porta para muitas outras famílias conhecerem Jesus, como foi no caso de Lídia. Através de Lídia, toda uma família pôde crer. E a casa dela se tornou o local ali onde o Evangelho, a igreja cresceu, a igreja se reunia. Então, quando nos disponibilizamos para Deus, Ele age através de nós, transformando a vida das pessoas pelo poder que há em Jesus Cristo. Nesse episódio nós vimos a ação de Deus. Podemos ver três ações de Deus na vida de três pessoas completamente diferentes. Deus abriu o coração da vendedora Lídia. E agora nós vamos ver que Deus libertou uma escrava adivinhadora. Versículo 16 ao 18, nós vamos ver que havia uma escrava, uma jovem escrava que predizia o futuro. A Bíblia diz que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E ela gritava atrás dos apóstolos, né? Esses são homens de Deus que trazem o caminho da salvação. Só que em determinado momento, Paulo, vendo que isso se repetia e que isso não era uma declaração de alguém que foi transformado, de alguém que conheceu Jesus, e que isso poderia até, eu creio, atrapalhar a obra deles, Paulo sentiu e percebeu que aquela mulher estava sendo escravizada por um espírito. E Paulo repreendeu aquele espírito, disse: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito deixou ela. Da mesma forma que o espírito deixou ela, também deixou a fonte de lucro dos senhores dessa escrava. Essa jovem era uma escrava e estava sob a influência desse espírito maligno. A infelicidade da escrava era a fonte de lucro dos seus senhores. Quantas pessoas se aproveitam hoje em dia da infelicidade dos outros? Quantas pessoas constroem suas casas em cima da cabeça de outras pessoas? Em cima das emoções de outras pessoas? Quantas pessoas como essa jovem estão escravas e nem estão sendo notadas? Meninas escravas do vício, das drogas, da prostituição, dando lucro a homens perversos, tendo sua dignidade tirada, sua honra tirada por causa de aproveitadores, por causa de algo que as escraviza, de um conceito, de uma mentira de Satanás que as escraviza. Deus agiu através de Paulo libertando aquela jovem. Jesus se importa com todos. Ele libertou essa jovem. Paulo se disponibilizou ali naquele momento, aproveitou a oportunidade e viu a necessidade daquela jovem e ajudou-a, libertando ela com o Evangelho de Jesus Cristo, falando, proclamando no nome do Senhor que Jesus Cristo podia libertar ela. Mas como seus senhores valorizavam mais o dinheiro do que a vida, deram um jeito de acusar Paulo e Silas. Foram açoitados e presos. Os senhores levaram Paulo e Silas diante do tribunal, a multidão teve um alvoroço, a multidão toda se voltou contra eles. Nós vemos isso nos versículos seguintes, versículo 20, 21, 22, 23, ao ponto de eles serem sentenciados, serem açoitados severamente e serem presos. Mas lá na cadeia, louvavam
e oravam ao Senhor. A oração quebra cadeias e prisões. A oração quebra cadeias e prisões. Nós vamos ver o que acontece depois. Como disse Jonathan Edwards, aprove a Deus colocar a oração como antecedente à misericórdia. Deus quis que a misericórdia fosse consequência da oração, um meio para a graça. Por isso que a oração é um dos princípios da igreja multiplicadora. Para alcançarmos vidas, precisamos orar. A oração liberta pessoas do vício, a oração liberta as pessoas da incredulidade, a oração abre corações, a oração nos coloca, nos faz estar atentos, sensíveis ao agir de Deus. A oração nos possibilita ser instrumentos do Senhor também para alcançarmos outras vidas. Pessoas estão presas, pessoas estão escravizadas de diversas formas. Muitas vezes nós estamos numa situação ruim, como Paulo e Silas estavam lá presos, recém-açoitados, mas eles louvavam e oravam ao Senhor. E Deus ouviu a oração e causou um terremoto e abriu todas as celas. Abriu todas as celas. Todos os presos tiveram suas correntes arrebentadas, as celas os alicerces da prisão foram abalados, as portas se abriram, as correntes caíram e eles tiveram a oportunidade de fugir, mas não fugiram. Não fugiram, porque estavam disponíveis para Deus. Estavam disponíveis para Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos num momento difícil, num sofrimento, e a primeira porta que aparece para nós fugirmos desse sofrimento, darmos um alívio para esse sofrimento, tudo que a gente pensa na verdade é se livrar desse sofrimento, desse incômodo. E não pensamos do que Deus pode nos usar naquele sofrimento, do que Deus pode fazer através de nós diante daquele sofrimento. Não pensamos de que talvez possamos estar ali para salvar vidas, passando por aquela situação porque Deus quer nos usar. Mas Paulo e Silas tinham essa percepção e eles não fugiram. E nós vamos ver que Deus preservou a vida de um carcereiro por causa disso. Versículo 27 e 32, nós vamos ver que o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Antes, quando nós vamos ver também que o carcereiro, quando viu que as portas estavam abertas, quando as prisões estavam todas as celas abertas, ele pensou: os prisioneiros fugiram. Os prisioneiros fugiram. Então ele ficou desesperado e queria se matar. Ele puxou sua espada para enfiar nele mesmo e se matar, pois os carcereiros, quando perdiam um prisioneiro, eles pagavam com a própria vida. E ele perdeu, não tinha perdido só um, na mente dele ele tinha perdido todos que estavam ali. E ele ficou desesperado e quis se matar. Um carcereiro, no ato de desespero, puxa a espada para se matar, mas Paulo grita para ele não fazer isso, pois nenhum preso havia fugido. E nós vemos aqui o carcereiro chega tremendo perto deles, quebrantado, leva-os para fora e pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E eles respondem: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e sua casa. E depois ele crê, leva-os para casa, ele prega para os de sua casa, eles creem também e são batizados. Paulo e Silas aproveitaram cada oportunidade, estiveram disponíveis mesmo açoitados e presos naquele local. Aproveitaram cada oportunidade para compartilhar o Evangelho, até para quem os havia prendido, até para um carcereiro que estava lá para cuidar para que eles não saíssem. Um carcereiro que tinha prendido e amarrado eles num tronco, deixado eles numa cela. Mas eles compartilharam do Evangelho para eles, não guardaram rancor. Paulo e Silas poderiam ter saído correndo quando as celas se abriram, mas preferiram salvar uma vida. Ficaram disponíveis para ser usados por Deus, mesmo na situação em que eles se encontravam. O carcereiro podia não ter crido em Deus, e eles teriam perdido a chance de se fugir da prisão. Eles poderiam não ser libertos, eles não sabiam o que poderia acontecer, mas eles sabiam o que Deus poderia fazer. E na verdade, quem estava realmente preso não eram eles, mas era o carcereiro. O carcereiro estava preso, pois ele não conhecia Jesus. Eles compartilharam aquele que pode verdadeiramente nos libertar. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
quem estava preso, na verdade, era o carcereiro. Deus preservou a vida do carcereiro e de toda a sua família. Todos creram e se batizaram. É impressionante como Deus usou a vida desses homens nesse breve relato que nós temos. Em um capítulo nós vemos o que Deus pode fazer na vida de quem se disponibiliza para ser usada por Ele. E assim surgiu a primeira igreja, a igreja de Filipenses, a primeira igreja da Europa. A lição que nós temos é que quando nós nos disponibilizamos para Deus, Ele age através de nós, transformando a vida das pessoas pelo poder que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo pode transformar realidades. Nós vimos nesse episódio 3 ações de Deus na vida de 3 pessoas completamente diferentes. Deus abriu o coração de uma vendedora, Lídia. Deus libertou uma escrava adivinhadora e Deus preservou a vida de um carcereiro. Depois nós vamos ver no versículo 40 que eles se reuniam na casa de Lídia, continuaram, e depois que Paulo e Silas saíram daquela prisão, foram libertos, eles voltaram para aquela igreja que tinha sido formada, fortaleceram eles, e aquela igreja continuou muitos tempos depois. Irmãos, Deus quer salvar as pessoas, independentemente da sua classe social, apesar da sua profissão ou posição. Jesus Cristo está vivo e operante, e Ele age na vida das pessoas. Ele transforma e muda realidades. Se disponibilize para Deus. Esteja disponível para ser usado por Ele. E eu quero te desafiar para essa semana estar disponível, estar sensível para a direção de Deus e para aproveitar as oportunidades que Ele colocar para você. Aproveitar as oportunidades que Ele lhe dá. Talvez uma conversa, como foi com a conversa de Lídia, pode abrir um coração. Pode abrir um coração, pode transformar uma vida. As pessoas estão gritando por ajuda. Como o homem que nós vimos da Macedônia, que Paulo teve na visão, pedindo ajuda, ajude-nos. Nossos vizinhos estão pedindo ajuda. As pessoas ao nosso redor estão pedindo ajuda. O que elas querem e procuram é Jesus Cristo. O que a alma do homem anseia é por Deus. Só que muitas vezes as pessoas procuram em outras coisas. E muitas vezes nunca acham e chegam até o ponto de tirarem sua própria vida. Mas Jesus Cristo, Ele preserva a vida. Jesus Cristo é a vida. O socorro vem do Senhor. Leve Jesus para essas pessoas. Ajude essas pessoas com o que você puder, mas principalmente com Jesus Cristo. Leve o Evangelho para essas pessoas. Peça a Deus oportunidades para compartilhar de Jesus para essas pessoas que estão passando por dificuldades. Ou por pessoas que dizem que não têm dificuldades ou acham que não precisam de Deus. Mas peça para que Deus lhe dê sabedoria e a palavra certa para falar do amor de Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude nessa missão e nesses momentos difíceis, mas que nós possamos ser luz e sal para essa humanidade. Amém? Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que se renova nas nossas vidas. Abençoe, Senhor, a vida de cada irmão. Nos fortalece, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.